Olá pessoal, vamos continuar o nosso estudo sobre análise combinatória. Nós já falamos sobre o princípio fundamental de contagem, já falamos de fatorial, já falamos de permutação com permutação simples. Hoje vamos falar de permutação com repetição. O que é isso? Uma permutação com elementos repetidos. Vamos recordar rapidamente o significado de permutação. Então, o que é permutar? É trocar de posição, é fazer um rodízio. Então, cada vez que você pega os elementos disponíveis, utiliza todos, e forma um grupo com eles, se você está formando grupos diferentes, então você conta eles. Um dos exemplos bem clássicos de trabalhar com permutação são os casos de anagramas. Então, se eu lhe perguntar, quantos anagramas tem a palavra amor? Vamos lá. Então, a palavra amor. Quantos anagramas tem a palavra amor? Basta eu trocar as letras de lugar. Estou formando uma nova palavra. Mesmo que não tenha significado, estou fazendo uma permutação. Estou formando um grupo, que é uma palavra, um grupo de letras. Ok? Então, basta eu permutar. Então, se eu trocar o A de lugar com R e o R de lugar com A, estou formando uma nova palavra. Nesse caso, estarei colocando o R aqui, o M aqui, o O aqui e o R e o A aqui. Eu fiz, na verdade, uma permutação. Esse grupo aqui é diferente desse? Claro que é diferente. Ó, aqui está escrito amor e aqui está escrito aqui. Ó, não tem significado, mas é R, M, O, A. Então, são diferentes. Portanto, eu conto este e eu conto esse. Aqui eu tenho dois. Tudo bem? Porém, pessoal, se eu pegar, por exemplo, a palavra ouro. Ouro. Observe que a palavra ouro tem o O repetido. Tem O aqui, tem O aqui. Ó. Se eu pegar esse O e trocar de lugar com esse daqui, ó, ok? Eu vou ter a seguinte palavra, né? Eu coloquei o sinal de igual para poder colocar depois. Então, esse O vem para cá, esse aqui vem para cá. Vou trazer isso aqui para cá, vai ficar O. Esse continua onde está, esse continua onde está, e esse O vem para cá. Olha aí, ficou igual, pessoal, não mudou. Então, era ouro, continuou ouro. Então, eu tenho um novo anagrama? Não, eu tenho um grupo diferente, eu fiz um agrupamento diferente? Não, esses dois caras são iguais. Eu não posso contar duas vezes. Na verdade, aqui eu tenho um anagrama só, que é ouro. Então, esse é igual a esse. Nesse caso aqui, a gente já viu como faz. Então, quantos anagramas tem a palavra amor? Basta fazer uma permutação entre as letras. Nada mais é do que uma permutação de 4. Permutação de 4 é 4 fatorial. Tá? Posso usar o princípio fundamental da contagem. E 4 fatorial é igual a quanto? 24. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Nesse caso aqui, pessoal, vai ser um pouco diferente. Ok? Então, vamos lá. O que eu fiz aqui para a gente entender como que vai funcionar? Pelo menos a ideia, tá? O conceito. Depois a gente vai para uma regra prática, digamos assim. Ok? O que eu faço quando tem elementos repetidos? Tá? Como que eu vou contar esses agrupamentos? Só vou reforçar, pessoal, que permutação é tipo de agrupamento que você faz, onde em cada grupo você utiliza todos os elementos que tem disponíveis. Então, se eu tenho elementos, se eu tenho os algarismos 1, 2 e 3, ó, 3 algarismos. Perguntas: quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados? Então, toda vez que eu vou formar um número de 3 algarismos, eu vou usar os 3 que estão disponíveis. Então, como que eu faço isso? Só permutando. Não vou pegar elementos de natureza diferente. Eu utilizo todos. Então, em cada agrupamento, eu utilizo todos. Nem mais, nem menos. Então, se eu pegar só a letra A, a letra M e a letra R, eu não estou fazendo um anagrama da palavra amor. Ou se eu pegar a letra A, a letra M, a letra O, a letra R e colocar outra vez a letra R, eu não estou fazendo um anagrama da palavra amor. Ok? Então, são agrupamentos que eu faço utilizando todos os elementos que existem
que temos disponíveis, tá bom? Vamos lá, então aqui, quantos anagramas tem a palavra ouro? Então como é que nós entendemos isto? Tá? Como é meio complicado fazer isso aí, eu já fiz aqui todos os anagramas possíveis. Não ia dar tempo de fazer aqui no vídeo, tá, pessoal? E a probabilidade de a gente se perder é grande. Então vamos lá, o que eu fiz? Como a palavra é ouro, eu chamei esse primeiro O de 1 e chamei esse segundo aqui de 2. Então ficou O1 e O2. Tudo bem? Aí eu escrevi então todos os anagramas possíveis. Escrevi aqui todos começando com a letra O1. Então, O1, U, R, O2. O1, U, O2, R. Eu troquei esses dois de lugar aqui. Ó. Fiz uma permutação. E assim eu fui fazendo. O1, R, U, O2. O1, R, O2, U. Esse é diferente desse. Tá? Aqui eu tenho U em terceiro, aqui eu tenho U em quarto. São diferentes. E assim eu fui fazendo todos os possíveis. Aqui eu já coloquei o O2 primeiro. Aqui eu coloquei o U primeiro, aqui eu coloquei o R primeiro. Então, como você pode perceber, tem 24 permutações diferentes. Eu fiz 24 grupos diferentes. Porém, pessoal, veja o que vai acontecer aqui, ó. Esse carinha aqui, esse grupo aqui, ó, ele é igual a esse aqui. Por quê? O que está escrito aqui, ó? O-U-R-O. Aqui está escrito o quê? Ouro. E o que está escrito aqui? O-U-R-O. O que está escrito aqui? Ouro. E embora eu tenha trocado de lugar o O1 com o O2, só que não criou um grupo diferente. Então, esse daqui é ouro e esse daqui é ouro. Eu não vou contar duas vezes, eu vou contar uma vez só. Olha o que aconteceu com esse aqui, ó. Vamos lá, esse aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? O1, U, O2, R. O2, U, O1, R. Mas o que está escrito aqui, ó? O, U, O, R. Lembra que eu chamei de O e O2 só para eu não me perder aqui, mas continua sendo O. O que eu tenho aqui, ó? O, U, O, R. Ficou igualzinho, ó. O, U, O, R, O, U, O, R. Então aqui esse daqui e este daqui são iguais também. A mesma coisa vai acontecer com esse, a mesma coisa vai acontecer com esse, a mesma coisa com esse, a mesma coisa com esse. Tá? Então aqui eu tenho, ó, O1, R, U e O2. Aqui eu tenho O2, R, U e O1. Mas o que eu tenho aqui, ó? O, R, U, O2. Não, só o O. Estou colocando aqui. O que eu tenho aqui? O, R, U e O. O, R, U, O. O, R, U, O. Então, o que eles são? Iguais também. Então, na verdade, essa fileira aqui eu não vou contar, porque eu já tenho aqui. Então, se eu contar todos, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o dobro de anagramas possíveis. Simplesmente porque o A aparece duas vezes. Aqui nos outros a mesma coisa. Ó, vamos pegar esse caso aqui. Vamos lá, esse aqui é O, deixa eu marcar ele aqui, né? O, olha, U, O1, R, O2. Vamos pegar aqui, eu falei errado. U, O1, R, O2. Deve existir alguém aqui que é igual a ele, ok? Quem é? É este daqui, ó. U, O, R, O. O que eu tenho aqui, ó? U, O, R e O. O que eu tenho aqui? U, O, R e O. Claro que aqui é 1, aqui é O2, mas é O da mesma forma. Então ficou o mesmo, ó. Significa então o quê? Que se eu considerar tudo, eu vou ter os anagramas em duplicidade. Tá, e como é que eu resolvo? Por que isso está acontecendo? Porque o O apareceu duas vezes. Então, quando eu permuto só o O de lugar,
Eu não estou criando um novo agrupamento. Eu não posso contá-lo novamente. Bom, o que é trocar o O de lugar? É uma permutação entre eles. Então, a permutação entre os Os não pode ocorrer, porque se isto ocorrer, não vai diferenciar um grupo do outro. Então, como que eu resolveria esse problema? Quantos anagramas tem a palavra ouro? Bom, pessoal, se não tivesse letra repetida, seria o quê? Da mesma forma que a palavra amor. Por quê? Porque tem 4 letras. Mas como tem letra repetida, e toda vez que o O muda de lugar entre eles, entre si ali, né? O O1 com o O2 continua a mesma coisa. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Seria 4 fatorial, seria permutação de 4, se não tivesse elemento repetido. Eu vou pegar essa permutação de 4, como vocês perceberam, na verdade vai ficar reduzido à metade. Porque ao invés de contar 2 vezes, eu vou contar uma vez só. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 2. Então, como que fica? 4 fatorial é 24. 24 dividido por 2, que vai me dar 12. Então, quantos anagramas tem a palavra ouro? 12. Então, vamos pensar o seguinte, vamos tirar agora, vamos tirar uma fórmula daqui, né? Uma ideia que vai servir como padrão, tudo bem? Como isso? Bom, não são 4 letras? O, U, R e O. Então, a princípio, eu teria uma permutação de 4. Porém, existe um elemento que aparece 2 vezes, ele é repetido 2 vezes. Então, você vai registrar assim, uma permutação de 4 com um elemento repetindo 2 vezes. Esse 2 que eu coloquei aqui, significa que existe um elemento, que nesse caso é o O, aparecendo 2 vezes. Então, a forma de você escrever, a notação é assim. Então, o que vai ser isso aqui? Então, vai ser o quê? 4 fatorial. Então, fatorial desse carinha aqui, dividido pelo fatorial do 2. Fatorial do 2. Por que fatorial do 2? Por quê? Porque eu não vou contar 2 vezes o mesmo elemento. E por que 2 fatorial? Porque os anagramas onde o O troca de lugar com ele mesmo, eu não vou contar. Eu estou reduzindo a metade. E reduzir a metade é dividir por 2. Mas, por que 2 fatorial? Porque o O não troca de lugar com ele mesmo. Então, eu vou ter uma permutação de 2. Sim, o O permutando com ele, uma permutação de 2. E permutação de 2 é 2 fatorial. Só que eu não vou contar as permutações de 2. Eu vou contar uma vez só. Então, eu divido por 2 fatorial. Eu divido por uma permutação de 2. Tudo bem? Bom, então vai ser o quê? 4 fatorial, que é 24. 24 por 2 fatorial, que é 2, vai dar quanto? 12. Então, a fórmula, pessoal, é essa daqui, ó. Quem é 4? É a quantidade de elementos que existem para trocar de lugar, para permutar. E 2? 2 está dizendo que existe um desses elementos que repete 2 vezes. Tudo bem? Entenderam a ideia? Bom, eu peguei aqui um caso da palavra arara exatamente para a gente reforçar isso que foi exposto aí. Claro que vai dar mais trabalho agora, bastante trabalho, porque na palavra arara tem a letra A repetindo 3 vezes e tem a letra R repetindo 2 vezes. Vamos lá, então. Eu vou pegar a palavra arara e eu vou pegar esse A chamar de 1, esse A chamar de 2 e esse A chamar de 3. A probabilidade da gente se perder aqui é grande. E vou escrever alguns. Eu vou escrever, por exemplo, permutando o A de lugar. Então, esse A vai trocar lugar com esse, que vai trocar lugar com esse, e vocês vão ver o que vai acontecer. Então, eu vou começar assim, ó. A1, R, A2, R e A3. Se você quiser colocar aqui um R1 e um R2 também, ó. R1 e R2. Esse é um anagrama da palavra arara? É o próprio. Mas eu posso fazer o seguinte, ó. Vou colocar o A2 aqui, o R1 continua aqui, o A1 vem para cá, o R2 continua aqui e o A3 continua aqui. Tudo bem? Esse caso, bom,
Se os As não fossem iguais, esse anagrama seria diferente desse? Sim, porque aqui eu tenho o A1 e quem eu tenho aqui como primeiro é o A2. Vamos escrever mais só permutando o A de lugar? Então, eu vou escrever assim, ó, A2, R1, aqui eu vou colocar o A3, aqui eu vou colocar o R2 e está faltando o A1. Eu vou colocar aqui o A1, vou colocar aqui o R1, o A3, o R2 continua, não, aqui é A1, deixa eu colocar aqui o A3, e aqui vai ficar quem? O A2. Mas dá para eu colocar ainda aqui, ó, o A3, o R, gente, aqui é R1, ok? Por isso que é confuso, vai misturar tudo, por isso que é complicado fazer isso aqui. O A3, aqui vai deixar o R1, aqui eu vou colocar o A1, aqui eu vou colocar o R2, quem que ficou faltando? O A2, certo? Eu posso fazer, ó, A3, R1, aqui eu vou colocar o A2, aqui continua o R2, tem que estar faltando o A1. Bom, o que eu quis mostrar, não sei se ficou certo aí, pessoal, é o seguinte, ó. A1, A2, A3. A2, A1, A3. A disposição não é a mesma. A2, A1, ó, aqui tem A2, aqui tem A1, mas aqui é o A3, então a disposição também não é a mesma. Se eu não misturei tudo, é o seguinte, eu troquei os As de lugar, mas olha o que ficou escrito aqui, ó. O que ficou escrito aqui, ó? A-R-A-R-A, que ficou escrito o quê? Arara. O que ficou escrito aqui? A-R-A-R-A. O que ficou escrito? Arara. E aqui? Também. E aqui? Também. Significa o quê? Que trocando os As de lugar, não criamos anagramas diferentes. Ficou sempre a mesma coisa. Arara. Então veja, e quantos anagramas eu vou contar aqui? Eu vou contar um só. O único anagrama que eu tenho aí é arara. E se esses As fossem letras diferentes? Então eu teria 6 anagramas. Concordam? Então, na verdade, eu não tenho 6. Eu fico com 1/6. Eu fico só com 1. Então, o que 1 é de 6? É 1/6. Então, o que aconteceu aqui? Os anagramas obtidos permutando o A de lugar, não vou contar novamente. Não é objeto de contagem, porque não mudou nada. Então, de cada 6, eu conto um só. Como que eu resolvo isso? Dividindo por 6. Eu vou ficar com 1/6. E 1/6, como que eu calculo 1/6? Dividindo por 6. E por que 6? De onde veio esse 6? O 6, pessoal, é o A permutando. Então, as permutações que existem entre os As, eu não vou contar. Eu divido todos os resultados possíveis por 6. Então, como que ficaria nesse caso? Tá? Resolvendo agora usando a ideia anterior. Eu não vou fazer todos, que óbvio que eu vou me perder. Ok? O que eu faço? Então, você vai proceder o seguinte. Então, quantos anagramas tem a palavra arara? Vai fazer o seguinte. Como que eu escrevo isso? Então, vai ser uma permutação. 1, 2, 3, 4, 5. Registra aqui. Permutação de 5. Porém, dos 5 elementos que eu vou permutar para formar os grupos, tem a letra A que aparece 3 vezes. Então, você vem aqui e registra, ó, 3. E tem a letra R que aparece 2 vezes. Você coloca uma vírgula e coloca aqui, 2. Assim como o O apareceu na palavra ouro. Tá, e daí? Como que eu resolvo isso? Você resolve da seguinte forma. Você faz todos os anagramas possíveis, que vai ser o quê? 5 fatorial, fatorial de 5. Seria isso se não tivesse letra repetida. E aí você divide por quem? Pelo fatorial do 3, como eu já mostrei. Seriam as 3 letras A permutando entre elas. Então eu não vou contar elas, então eu divido. E vezes o fatorial do 2. Ó, vezes o fatorial do 2. Por quê? Porque são os anagramas formados pela letra R, permutando a letra R. A letra R aparece 2 vezes. Então lá,
Então, é assim que a gente desenvolve esta permutação. Então, ficou permutação de 5, coloca ele aqui subscrito. Na frente, 3 e 2, porque existe uma letra que é A repetindo 3 vezes, e existe a outra letra que é o 2 repetindo 2 vezes. Como que eu desenvolvo isso? Então, como que se faz esse cálculo? Vai ser o fatorial do 5, como se fosse todos, como se não fossem iguais, dividido pelo fatorial de 3 vezes o fatorial do 2. 3 é isso aqui, 2 é isso aqui. Agora é só fazer o cálculo de fatorial, né, pessoal? 5 fatorial, pessoal. Esse cálculo é pequeno, dá para fazer direto, tá? 5 fatorial é 120, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 6, que são esses 6 que apareceram aqui. E 2 fatorial é 2. Portanto, vai ficar igual a 120 dividido por 12, né? 6 vezes 2, 12. E 120 dividido por 12 dá o quê? 10. Então, quantos anagramas tem a palavra arara? 10. Embora ela tem 5 letras. Só que das 5, a letra A aparece 3 vezes e a letra R aparece 2 vezes. Então, de uma forma geral, tá? Então, de modo geral, temos. Então, a fórmula, podemos chamar isso de fórmula assim: permutação de N, alfa, beta, gama. O que significa isso? N é a quantidade de elementos que existem para você permutar. Alfa é a quantidade de vezes que um elemento aparece repetido. Beta, a quantidade de vezes que um outro elemento aparece repetido, está repetindo. Gama, a mesma coisa. No exemplo aqui, esse aqui é o alfa, esse é o beta. Nesse exemplo aqui, é o alfa, porque só tem um repetindo, tá? E como que eu desenvolvo isso aqui? Então, você vai fazer o quê? Fatorial do N, dividido pelo fatorial do alfa, vezes o fatorial do beta, vezes o fatorial do gama, e assim por diante, ok? Faltou aqui o fatorial do gama. É assim que eu calculo, que eu trabalho com permutação, com repetição. O conceito ele é um pouquinho complicado para entender, mas na prática, mesmo que você faça um pouquinho mecânico, na prática não é tão complicado. Eu volto, pessoal, com outro vídeo fazendo os exemplos, né, os exercícios que estão lá nos slides. Tudo bem? Não esqueçam de continuar fazendo os exercícios. Não sei se todo mundo já fez, de repente tem alguém que nem começou a fazer ainda, tá? Que a qualquer momento eu vou pedir que vocês encaminhem para mim, tá bom? Bons estudos, até o próximo vídeo.